com que sabedoria a gente reage com as coisas que acontecem conosco. Porque o tempo todo nós estamos tomando decisões que são certas ou erradas. Mas o que importa na realidade é como a gente lida com a história de forma como ela vai desencadeando. E eu quero que você abra a tua Bíblia agora no livro de Jonas. E eu quero pensar isso lá no livro de Jonas. Capítulo de número 1. Enquanto você vai abrindo lá, eu quero dar um panorama geral aqui. O livro de Jonas ele fala sobre responsabilização. Quando a gente tem que assumir a responsabilidade das coisas que são colocadas em nossas mãos, o chamado que nós temos, as responsabilidades que nós temos. E o livro de Jonas também mostra que coisas acontecem por causa das nossas escolhas. O efeito dominó ele pode encadear uma série de eventos positivos ou negativos, dependendo de como a gente vai agir na nossa vida. Eu vou ler apenas o capítulo número 1. No capítulo número 1 você vai encontrar uma pessoa, um personagem principal da cena, que é Jonas, uma responsabilidade que é dada para ele, Deus o chama para uma missão, mas ele escolhe responder de maneira negligente, tem um ato de negligência em relação a esse chamado, e aí há uma consequência direta à decisão de Jonas, aí há um efeito colateral à decisão de Jonas, que não afeta só a vida dele, e aí eu preciso chamar algo para você aqui. Cuidado com as suas escolhas, cuidado com as suas decisões, porque a decisão que você toma, ela surte efeito em outras pessoas. As suas decisões, elas podem resultar em efeitos colaterais sobre a sua família, seus amigos, seu trabalho, seu ministério, sua comunidade, sua cidade, aí vai. A gente vai encontrar dentro do mesmo capítulo a razão do porquê da crise, o remédio para a crise e a atitude para a gente vencer esse tipo de problema. Vai ser um chamado para a gente lançar fora alguma coisa. Nós vamos ver o que a gente vai precisar lançar fora. E aí eu quero que você veja quem é você nessa história. Nessa história você pode ver a história por duas óticas. Essa história pode chamar você a se conscientizar de alguma coisa, ou essa história pode servir para você conscientizar alguém sobre alguma coisa também. Porque você pode se ver nessa história como o próprio Jonas, ou você pode se ver nessa história como tripulante. Os tripulantes, eu vou falar da experiência de Jonas no navio. Deixa eu dar uma pausa aqui antes da gente ler o texto. Quando eu, como pai de família, líder da minha casa, tomo uma decisão, e essa decisão ela surte resultados em cadeia, afetam a minha vida, como Jonas no barco, e afeta a vida da minha esposa e das minhas filhas como tripulação. Sabe o que acontece? Quando eu estou no barco com elas como família, o barco da minha casa, a minha decisão pode resultar numa tempestade, e essa tempestade não tem efeito só em mim. Essa tempestade tem efeito na vida delas também. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Por isso que é muito importante a gente pensar nas decisões que a gente toma. Eu acho muito engraçado, algumas pessoas assim, mas eu estou fazendo esse mal para mim. Eu estou sentindo isso aqui, mas isso aqui é meu. Eu estou tomando essa decisão, mas essa decisão é minha. Negativo, querido. Você está estabelecido numa realidade coletiva. Você faz parte de uma família, você faz parte de uma empresa, você faz parte de uma igreja, você faz parte de um grupo de amigos, você faz parte de um grupo de pessoas que se gostam, de gente que se importa, ainda que você ache que ninguém se importa com você, existem pessoas que são afetadas pela sua vida. Então as escolhas que você faz, ou te põe como Jonas no barco, ou te põe como parte da tripulação. Então ou você se conscientiza hoje, ou sai daqui com conhecimento para conscientizar alguém, mas vai servir para todo mundo essa mensagem? Vai! Amém? Amém. Jonas capítulo número 1. Vamos para o texto. O texto é fantástico. História bem conhecida. E eu vou ler para você, versículo por versículo. Olha o que a gente aprende com esse texto. Primeira coisa que a gente aprende. Todos nós somos como Jonas. Olha o que diz o versículo número 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Todos nós somos como Jonas. O Jonas que aparece aqui na história é uma pessoa real, e aí o texto me dá uma referência inclusive de onde ele é, quem ele é, filho de quem. Não é? Houve um homem,
ou era uma vez. Não se trata aqui de um conto, se trata de um relato de vida. Assim como eu e você, Jonas tinha a história dele. Todos nós somos como Jonas. Nós somos filhos de alguém, moramos em algum lugar, temos algum tipo de filiação. Você não está sozinho no mundo. Esse Jonas tem uma filiação, tem uma identificação, tem uma raiz, tem onde a gente rastrear de onde ele veio, tem uma origem. Todos somos como Jonas. Essa história é uma história humana. Essa aqui é uma história de gente. E o que acontece nessa história? Assim como Jonas, todos nós, ou todos temos sobre nós responsabilidades que estão pesando, ou existem responsabilidades que pesam sobre a nossa vida. Olha o que diz o versículo número 2. A palavra do Senhor dizendo, versículo 2 é o que Deus diz: dispõe-te, ou levanta, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. Ou seja, pesa sobre Jonas uma responsabilidade. Todos nós somos como Jonas e temos uma responsabilidade sobre nós. Todos vocês têm responsabilidade. Todos. Do mais jovem ao mais velho, do menos experiente ao mais experiente, todos aqui têm responsabilidades, têm papéis para viver, têm respostas que esperam que você dê. Ainda que você não conheça o chamado de Deus para a sua vida, ainda que você não tenha clareza, à medida que você está vivendo aqui na igreja, você vai ouvir falar sobre o que Deus espera sobre a sua vida, e a responsabilidade ela vai chegando para você. Pesa sobre nós a responsabilidade como filhos, pesa sobre nós a responsabilidade como pais, pesa sobre nós a responsabilidade como estudantes, como profissionais, pesa sobre nós a responsabilidade como cidadão, pesa sobre nós a responsabilidade como cristão. Nós que nos chamamos pelo nome do Senhor, quer dizer, existe uma responsabilidade que pesa sobre nós, seja ela específica, de você entender que tem uma missão, que você tem que sair de um ponto A para ir para um ponto B, ou simplesmente tocar a sua vida. Existe uma expectativa de que você dê uma boa resposta. Somos como Jonas, e temos a responsabilidade de responder a Deus como Jonas o tinha. Jonas tinha um chamado específico: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. E qual foi a resposta de Jonas? Versículo número 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. É um homem como nós, que tinha uma responsabilidade, esperava dele uma resposta, e ele deu. Que resposta? Vou fugir. Olha, uma coisa que faz com que a gente tenha uma tendência de fugir é quando a gente se depara com algo que a gente percebe que é mais forte do que nós. Isso nos faz fugir. Puxa, isso é muito pesado, Deus. Talvez Jonas possa ter pensado: Nínive é uma cidade muito perigosa, esses homens são sanguinários. Quem pode sobreviver a Nínive? Ou muitas vezes a gente também se afasta de coisas que a gente percebe que estão muito aquém de nós. É muito engraçado isso, né? Eu não aceito nada que está além, porque está muito alto, mas eu também tenho aquela coisa de rejeitar aquilo que está aquém. Não, isso aqui para mim não. Eu não sou tão pequeno assim, eu não sou tão insignificante assim. Talvez a gente pode pensar como Nínive, como a ralé do mundo. Deixa que se perca, eu lá quero saber de Nínive. A ideia é que uma vez que a responsabilidade estava na mão dele, Jonas vai provocar um efeito em cadeia, fugindo da sua responsabilidade. E aqui cabe um alerta para nós: quando você foge da sua responsabilidade, você provoca um efeito em cadeia na sua história. Olha, você é livre para escolher, quando o despertador tocar, se você vai levantar ou não. Sim ou não? Você põe no soneca, dorme mais um pouquinho, você desliga ele e não levanta. Mas o fato de você não levantar vai desencadear uma série de eventos que você vai colher lá na frente os resultados daquela decisão. Jonas escolheu, o que Jonas escolheu? Fugir da presença de Deus. Olha os passos da escolha dele. E aí a gente vai para o versículo seguinte. O versículo dá o relato, passo a passo. Primeiro, tendo tecido a Jope,
Olha o que ele faz, ele levanta, ele vai para uma outra cidade, ele desce a Jope, ele acha um navio que ia para Tarsis. Ele pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele. Interessante que aquelas pessoas não estão sabendo de nada. As pessoas não estão sabendo de nada. O cara do navio está lá tranquilo, lá no porto de Jope, já estava com a sua viagem marcada, com o barco carregado, aí ele está cobrando a passagem das pessoas que estão chegando. Jonas paga a sua passagem para ir para Tarsis, para quê? Para fugir, para ir longe da presença do Senhor. O que acontece com a nossa vida é o seguinte, é que à medida que a gente vai tomando as nossas decisões, nós vamos envolvendo pessoas que sequer têm ideia da onde a gente está se envolvendo. Por isso que é muito sério as escolhas que você toma. Com quem você se associa? Quem você chama para perto de você? Quem você escolhe ouvir? Ou quem você escolhe daqui para frente não ouvir mais? Interessante que à medida que eu vou tomando uma decisão, eu posso ir abarcando na minha história. Eu posso estar trazendo para mim. E aí você pode usar o termo que você quiser. Mas vou dizer o seguinte, a gente pode trazer uma carga positiva ou negativa para as pessoas que estão indo conosco para o mesmo caminho. Amém? Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. O que é responsabilização, gente? É entender que a gente tem que dar resposta. E aqui, para o pai de família, isso significa que a decisão que ele toma tem um desdobramento que pode ser muito positivo ou muito negativo para a sua casa, por isso você tem que tomar cuidado com o que faz. Para a esposa, a mesma coisa. Para os filhos, da mesma ordem. Quantas histórias a gente não ouviu de pais que tiveram que mudar do bairro ou deixar os seus lares porque os filhos se envolveram com coisas ruins e ali não teve mais paz para se viver? Quantas pessoas perderam bens porque fizeram maus negócios? Quantas famílias que tiveram seu padrão de vida reduzido porque o marido no trabalho se dizia pavio curto, então ele não deixaria passar qualquer desaforo, e agora a família não tem com que se alimentar, não tem mais plano de saúde, não tem onde morar. Por quê? Porque eu estourei, fui até a tampa e eu tomei uma decisão de sair, e a minha família sai junto. Por isso que antes de eu tomar qualquer tipo de decisão, eu tenho que pesar as consequências. Mas Jonas não pesa as consequências, pelo contrário, ele vai e abarca agora na história de outro e leva outro com ele, e agora o problema está no barco. Quais são as consequências? Versículo número 4, acompanha comigo. O barco vai ao mar, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Aí vem as consequências. Uma coisa que é muito complicada. Valeu, obrigado. Sabe uma coisa que é muito complicada? É a gente antecipar consequências. A gente não faz isso. Sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente vem da cultura que a gente deve ter sempre pensamento positivo. Eu vou pensar que não vai dar certo. Querido, para um negócio funcionar bem, é muito importante que aquele que vai empreender, ele faça pelo menos um pequeno exercício de pegar uma folha de papel, dividir essa folha com um risco e colocar de um lado pontos positivos e pontos negativos, o que pode dar certo e o que pode dar errado. E aí ele vai listando o que pode dar muito certo e ele vai listando o que pode dar errado. E depois ele vai pesar o que eu posso fazer ou tenho que fazer para que dê certo, ou que se eu deixar de fazer, pode fazer com que isso dê muito errado. Isso é pesar a consequência. Não deveria ser uma coisa para a gente trazer só para os negócios. Nós devemos levar isso para a vida. Sabe o que a Bíblia faz conosco? Ela faz isso o tempo todo.
Ela faz isso o tempo todo. As histórias bíblicas nos ensinam a pesar as consequências. Porque nós vamos ver as histórias da vida dos homens de Deus e vamos ver que eles vão vivendo as consequências e vão dando para nós as dicas do que a gente tem que fazer na vida. Aquela questão com Jonas era com Deus. Deus diz: Jonas, vai para Nínive. Jonas diz: não, vou para Tarsis. Só que ele resolve entrar no barco de outras pessoas. Agora Deus vai tratar com ele. Então Deus vem falar com Jonas no barco. Eu escolho tomar uma decisão financeira errada. Eu vou lá e me amarro no banco. O banco vem para cima de mim, mas não quer saber da escola da minha filha, do carro que ela vai para a escola, da casa em que ela mora, da roupa que ela veste, da comida que ela come. O banco não tem coração e ele vem e tira tudo da tua família. E não adianta você chegar para o gerente do banco e falar assim: mas a minha filha vai morar onde? A minha esposa vai vestir o quê? O que eu vou dizer lá em casa? Não cabe mais, irmão. Você tem que entender que quem está no barquinho com você vai sofrer a consequência. Pesa antes de tomar a decisão. Amém? Estou te assustando? A gente olha para Deus aqui, só que eu quero tirar um pouco Deus da cena e quero colocar outras instituições na cena. É a empresa, é o banco, é a justiça, é a sociedade, é a família, são as associações que você tem. Você tem que entender que o que você escolhe repercute em consequências que provocam um efeito dominó, e se já que tudo que eu escolho pode desencadear uma série de consequências positivas ou uma série de consequências negativas, então daqui para frente eu vou disciplinar a minha vida para escolher bem. Amém? Amém. Essa é a história. Tem consequência. O problema é que não tem consequência só para Jonas. Versículo de número 5. Tem consequência para outras pessoas. Essa que é a parte chata da história para mim. Eu queria que fosse só uma conversa com Jonas. Mas não é uma conversa só com Jonas. Olha o que acontece no versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Eu quero colocar para vocês o seguinte: esses homens estavam tocando a vida deles, e porque Jonas estava no barco, agora eles têm um tremendo prejuízo financeiro. Você está achando o prejuízo aí? Não. Onde está o prejuízo? Jogaram as cargas no barco. A carga foi jogada fora. Uma decisão errada que eu tomo, eu posso colocar anos de história jogado fora, patrimônio familiar jogado fora, formação jogada fora, bom nome jogado fora, prestígio jogado fora, experiência jogada fora. Olha, é muito difícil recomeçar, querido. Não permita que a sua vida vá para o buraco de maneira nenhuma. Zela pelo teu nome. Zela pelo bom nome, zela pela sua experiência, zela pela história, zela por aquilo que você conquistou. Não deixe as coisas se perderem por conta das decisões que você toma. Está cheio de aventureiro no mundo, colocando a família em risco. Nós estamos vivendo um tempo hoje de homens destemidos. Mas não é porque são corajosos, é porque são descabeçados. O ser destemido deles é falta de temor, porque não tem consciência. Porque se você quer ser sábio, você tem que aprender a temer. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Temer a Deus é a primeira coisa. Aí eu vou aprender a ouvir o que Deus diz. Olha o que Deus diz sobre o homem que quer empreender. Antes de sair construindo uma torre, senta e faça as contas para ver se é capaz de construir a tal torre. Quando for construir, também não constrói do jeito mais fácil. Constrói sobre a rocha. Porque é fácil levantar a casa na areia. Mas lembra, o dia mal vem, a chuva vem. Você sair da sua casa com a sua família para você vir na igreja é construir a casa na rocha.
Tem hora que vai ser difícil fazer esse caminho. Tem hora que você vai precisar de perseverança. Isso é construir a casa na rocha. Voltar atrás e pedir perdão para sua esposa é construir um casamento na rocha. E falar a verdade para as pessoas é construir a tua reputação na rocha. O mundo te dá uma oportunidade de fraude e você não escolher e passar dificuldade de querer ganhar o seu dinheiro honestamente é construir a sua carreira na rocha. Porque tem gente que está decolando fácil, construindo as suas casas na areia, e quando vem a chuva, tudo se acaba. Não é só o seu dinheiro que você perde. Não é só o seu tempo que você perde. Não é só a sua saúde que você perde. Você põe todo mundo a perder. Olha o que aconteceu. O que tinha a ver o marinheiro com Jonas? Você pode até dizer que o marinheiro, ou a tripulação, é um pouco responsável, pelo menos o mestre do navio é responsável por ter vendido o bilhetinho dele lá. Quem mandou ele vender o bilhete? Mas querido, como é que você vai saber para quem você vai vender o bilhete? Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Por isso você tem que tomar muito cuidado para quem você chama para fazer parte da sua vida. Não venda barato o bilhete do seu barquinho não, amém? Sabe de uma coisa? Não é qualquer um que vai entrar nessa casa não, não é qualquer um que vai entrar nessa família não, não é qualquer um que vai se ajuntar aqui não, porque se eu vender barato esse bilhete, eu não sei de onde está vindo, eu não sei o que está trazendo, eu não sei que confusão está me agregando. Eu não sei onde eu estou me metendo. Sabe o que eu me preocupo? Seguinte, nessa questão aqui de ser a tripulação num barco no meio da tempestade, porque outra pessoa criou essa tempestade. Se você entra sem consciência, na cega, é uma coisa. Mas sabe o que mais me admira? É que tem muita gente sabendo que tem gente enrolada chegando perto dele e está aceitando. E está vendendo um bilhetinho. Você sabe que vai dar errado, você sabe que vai dar ruim, você sabe que vai ser problema e você vende o bilhetinho ainda. Por favor. Você já tinha visto essa história? Já tinha ouvido essa história? Talvez você não tinha ouvido por uma ótica como essa. Mas a ideia é o seguinte: todo o tempo nós estamos provocando esse efeito ou sofrendo esse efeito.